boa tarde. E hoje vou trazer um ensinamento para vocês sobre o livro de Provérbios no capítulo 4. Eu vou ler para vocês, para poder fazer um ensinamento para vocês. Ó, a exortação adquirir a sabedoria e apartai-se do caminho dos ímpios. Bom, o versículo 4, ele faz um ensinamento, é um ensinamento do Alcorão, dos profetas mesmo. Ele faz um ensinamento que nós não devemos dar ouvido ou caminhar, ou se ajuntar, ou se acumular com pessoas errôneas, com comportamento duvidoso, com pessoas com palavras que falam palavras feias, comportamento mal educados, pessoas que não tomam banho, não se perfumam. Aqui no versículo 4 é isso. Pessoas às vezes que não têm dente. Porque Deus alertava isso seria para o povo muçulmano, que nós, para servir a Deus, a esse Deus maravilhoso, nós temos que olhar para nós, nos amar. E quando a gente ama, a gente vai nos cuidar. E que Deus falaria assim, que governo é esse que talvez não cuida das pessoas também? Porque praticamente na globalização da Terra existia aqui muito reinos. Claro que os reinos fizeram um bom trabalho, sim, tanto que você vê república, você vê petróleo em vários países, o Brasil era monarquia, petróleo, vários outros países, principalmente quando fala aqui, vamos falar assim do povo muçulmano, Arábia Saudita, Damasco, Bagdá, seria Inglaterra, França, Itália, seria o que? Monarquia, cuidava da sociedade. Mas isso para os profetas era um alerta. Tanto quando fala aqui no versículo, pra gente, é uma exortação de sabedoria que Deus estava falando. Que é para o povo se inclinar para a sua visão. Olhar, pedir a Deus o que? Uma visão coerente, uma visão correta. Para que nós não podemos o que? Nos contaminar. Aí a gente lembra de contaminação de muitas coisas, né? Como quando a pessoa tá com catapora, o médico não pode ir para a escola. Porque fala assim, cuidadoso, porque é ser humano, né? Somos a nossa frente, Deus nos ama. Mas Deus falava assim que coisas ruins, comportamentos ruins, contaminaria. Aí a gente lembra de pessoas mundanas, adoradores seria do Baal, né? Adoradores do diabo. As pessoas, elas se inclinam às vezes para o mal de uma forma tão desgastante, uma forma assim desumana, que os povos, os profetas, principalmente os sentinelas, oravam muito a Deus. Deus, como é que a gente vai ver as pessoas que não te adoram? Seria essa, que não te adoram. E Deus, olha, por sinais, por aquilo, as pessoas não se cuidar. Então, vocês vão ver pelas vestimentas, pelo comportamento, pelo jeito de falar, pelo jeito de agir. Dificuldade, muita gente faz dificuldade. Até os próprios reis falavam que procurava muito os doutores da lei, do sentinela, porque tinha dificuldade. Como é que iria governar o reino? Ou como é que seria o que melhor agradável o quê? Para Deus. Né? Que as orações dos reis, rainha ou príncipe seria o quê? Como um bom perfume suave que chegaria o quê? Ao trono de Deus. Bom, e esse versículo 4 faz esse ensinamento, que a gente tem que ter a sabedoria e exortar. A gente fala assim, exortação pode ser várias coisas. Exortação você pode orar, clamar ao Senhor. Exortação você pode, não, eu não dá para mim, como não é um comportamento. Então, você pede aquela pessoa assim, para mim não dá eu andar com você. Pode ser irmão ou isso, ou pessoas comuns, religiosas, mas que tenham um comportamento diferente. Às vezes, não dá para você conviver.
Claro, às vezes vivemos numa sociedade, vivemos numa igreja, isso, a gente tenta sempre orar para que seja o quê? Em comunhão. Mas a Bíblia diz para o quê? Para a gente ter sabedoria, orar a Deus, que Deus vai mostrar o que é certo e o que é errado. Então, para que nós não podemos aqui colher o mal. Tanto no final, fala que a gente tem que ver onde anda o nosso pé para quê? Para a gente não colher o mal. Porque já que a gente tem a Bíblia, a gente lê, a gente observa, Deus está ensinando, Deus está mostrando, é para quê? Para a gente não pecar, para a gente colher o quê? O bem, não o mal. Porque existe o quê? O mal e o bem na terra. E isso aí não muda. Não. Nós vivemos sobre um jugo. Tanto que nós, como cidadão, vivemos no jugo de lei, não é? Se a gente comete alguma infração, a gente não é sancionado a lei, crime, essas coisas, penalidade, vamos dizer assim. Isso até em casa, isso é na escola, isso é em várias coisas, né? Às vezes, por exemplo, se a gente deixar de escovar o dente, vai ter problema, a gente vai ter que ir no dentista, vai ter que ir no dentista, a gente vai ter que se cuidar, né? Para a gente poder não ter. Se ter, a gente vai fazer tudo para que não tenha. Se cuidar, se tiver problema de pele, a gente vai no médico, dermatologista, cuidar para que não tenha aquilo. Se alimentar, vou alimentar corretamente para que eu não venha ter o quê? Males, chaga na minha vida. Então, isso tudo Deus alertava para os profetas, para os sentinelas, que a sabedoria é como se fosse um tudo. A sabedoria é como se fosse tudo. Você vai aplicar em toda a circunferência da sua vida e sim para frente, né? Você olhar para frente e ver se você quer ou não quer aquilo. As tais situações que a diversidade é do ser humano. Isso também é bíblico também. Que a gente não possa colher o mal, que a gente tem que ser o que? Otimista. Colher o bem. Bom ensinamento bíblico para vocês e uma boa tarde para vocês.